As top 10 cidades mais antigas do mundo. Em 10º lugar está Jerusalém. Então, se você gostar desse conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu gostei ou não gostei. E compartilhe e deixe seu comentário. Agora sim, vamos ao vídeo. Só lembrando que algumas fotos apresentadas não estão de acordo com o texto. 10º lugar. Em 10º lugar está Jerusalém. Uma cidade é uma instalação humana permanente e grande. As cidades geralmente têm sistemas complexos para saneamento, serviços públicos, uso da terra, habitação e transporte. A concentração do desenvolvimento facilita muito a interação entre as pessoas e negócios, às vezes beneficiando ambas as partes no processo, mas também apresenta desafios para a gestão do crescimento urbano. E nesta seleção estão em destaque as 10 cidades mais antigas do mundo, repletas de conteúdo interessante histórico e cultural. Um importante centro religioso para a religião judaica, cristã e islâmica, Jerusalém está repleta de história. Alguns dos primeiros habitantes podem ser rastreados para 2800 a.C., ou seja, antes da Era Comum, e com uma história tão longa, é seguro dizer que a cidade, como qualquer outra na seleção, passou por muito, incluindo ser sitiada, atacada e capturada várias vezes em toda sua existência. 9º lugar. Em 9º lugar está Atenas, Grécia. A capital e maior cidade na Grécia, Atenas é também, claro, uma das cidades mais antigas do mundo com habitação contínua desde 5.000 antes da Era Comum, AC, ou aproximadamente 7.000 anos. Uma vez que é uma cidade-estado poderosa e o berço da democracia, os aficionados de história amarão passear ao redor desta cidade, já que é repleta de joias históricas, com representação de vários impérios como romano, bizantino e otomano. Enquanto a Grécia tem sofrido nos últimos anos devido à crise econômica, permanece um destino popular com turistas procurando vivenciar a história incrível, arte, culinária e povo que Atenas tem a oferecer. 8 graus Rei. Irã Rei é a cidade mais antiga na província e uma das cidades mais antigas do mundo, com evidência que apoia o fato de que habitantes viviam ali em até 6.000 a.C. ou seja, antes da Era Comum. Imersa na história, a cidade foi mencionada como sendo um lugar sagrado no Avista, que são as escrituras antigas do zoroastrismo. 7 graus Gaziantep, Turquia, localizada no sul da Turquia, próxima da fronteira com a Síria. Os primeiros habitantes de Gaziantep foram instalados em 3650 a.C. Também conhecida como Antep, esta cidade oferece aos visitantes muitos lugares históricos a explorar, como a Fortaleza de Gaziantep e Cidadela de Ravanda, ambas das quais foram restauradas no século VI pelos bizantinos, e as ruínas de Rumali. 6 graus Plovdiv, Bulgária é uma das cidades habitadas mais antigas da Europa. Plovdiv é a segunda maior cidade na Bulgária, habitada desde 4.000 a.C., antes da Era Comum, começando com o assentamento neolítico. Plovdiv foi conquistada por muitas pessoas ao longo de sua história, incluindo gregos e romanos, o que é evidente nas ruínas antigas encontradas em toda a cidade. Alguns dos destaques incluem o Ancient Stadium of Philippopolis, um antigo nome para Plovdiv, o anfiteatro romano, que ainda abriga grandes eventos, e as ruínas de Eumolpias. 5 graus Sidon, Líbano. Sidon, no Líbano, é outra cidade com uma longa e rica história. Na realidade, acredita-se que a área foi habitada por volta de 4.000 a.C., antes da Era Comum, ou possivelmente até mais cedo, em torno de 6.000 a.C., antes da Era Comum, e é também amplamente observado que as figuras históricas como Jesus, Alexandre, o Grande visitou. Localizada ao sul de Beirute, esta cidade fenícia é agora uma das maiores cidades no Líbano e é lar para Sayad, um porto movimentado. 4 graus Fayum, Egito, a mais antiga cidade no Egito e uma das mais antigas na África. Fayum foi fundada em torno de 4.000 a.C., antes da Era Comum, localizada a aproximadamente 99,7 km a sudoeste de Cairo. Fayum é parcialmente localizada em uma área que foi uma vez a cidade antiga de Crocodilopolis, cujos habitantes adoravam um crocodilo sagrado chamado Petsuchus, que tinha seu próprio lago de templo. Atualmente há montes que marcam o lugar de The Crocodilo City, além de Fayum ser lar para bazares, mercados, mesquitas e banhos, sendo Fayum destaque na seleção das 10 cidades mais antigas do mundo. 3 graus Damasco, Síria é uma das cidades mais antigas do Oriente Médio. Damasco foi fundada no terceiro milênio antes de Cristo.
Antes da Era Comum e através de locais de escavação, arqueólogos foram capazes de provar que a área foi inicialmente habitada aproximadamente entre 8.000 e 10.000 a.C., antes da Era Comum, localizada na atual Síria. A cidade é um lugar único, como tantas culturas fizeram dela o que é hoje, incluindo elementos do planejamento urbano da cidade grego e romano. 2 graus Biblos, Líbano. Outra cidade localizada no atual Líbano, Biblos, originalmente conhecida como Gebal, é uma das cidades fenícias mais antigas. Fundada por volta de 5.000 a.C., antes da Era Comum, situada ao longo da costa do Mediterrâneo, Biblos é o local de onde o alfabeto fenício se espalhou. Atualmente há muitos lugares que interessarão aos amantes de história, incluindo o Crusader Castle, construído no século XII, e a Necrópole Real Fenícia, que é encontrada próxima ao castelo. 1 grau Jericó, territórios palestinos. Uma pequena cidade com uma população de 20.000 pessoas, Jericó, localizada nos territórios da Palestina, acredita-se que seja a mais antiga cidade do mundo. De fato, algumas das primeiras provas arqueológicas da área datam de volta para 11.000 anos antes de Cristo, tendo passado por várias turbulências, incluindo ser destruída e reconstruída mais do que uma vez. Jericó está ainda de pé hoje, oferecendo aos visitantes vários lugares históricos, religiosos para ver, como o Monte da Tentação, onde Jesus foi tentado pelo diabo, e Nabi Musa, a área onde acredita-se que esteja o túmulo de Moisés. 8º lugar. Em 8º lugar está Rei. Irã. Rei é a cidade mais antiga na província e uma das cidades mais antigas do mundo, com evidência que apoia o fato de que habitantes viviam ali em até 6.000 a.C., ou seja, antes da Era Comum. Imersa na história, a cidade foi mencionada como sendo um lugar sagrado no Avesta, que são as escrituras antigas do zoroastrismo. 7º lugar. Gaziantep, Turquia. Uma cidade é uma instalação humana permanente e grande. As cidades geralmente têm sistemas complexos para saneamento, serviços públicos, uso da terra, habitação e transporte. A concentração do desenvolvimento facilita muito a interação entre as pessoas e negócios, às vezes beneficiando ambas as partes no processo, mas também apresenta desafios para a gestão do crescimento urbano. E nesta seleção estão em destaque as 10 cidades mais antigas do mundo, repletas de conteúdo interessante histórico e cultural. 10 graus Jerusalém. Israel, um importante centro religioso para a religião judaica, cristã e islâmica. Jerusalém está repleta de história. Alguns dos primeiros habitantes podem ser rastreados para 2800 a.C., antes da Era Comum, e com uma história tão longa, é seguro dizer que a cidade, como qualquer outra na seleção, passou por muito, incluindo ser sitiada, atacada e capturada várias vezes em toda sua existência. 9 graus Atenas. Grécia, capital e maior cidade na Grécia. Atenas é também, claro, uma das cidades mais antigas do mundo, com habitação contínua desde 5.000 a.C., ou aproximadamente 7.000 anos antes da Era Comum. Uma vez que é uma cidade-estado poderosa e o berço da democracia, os aficionados de história amarão passear ao redor desta cidade, já que é repleta de joias históricas com representação de vários impérios como romano, bizantino e otomano. Enquanto a Grécia tem sofrido nos últimos anos devido à crise econômica, permanece um destino popular, com turistas procurando vivenciar a história, incrível arte, culinária e povo que Atenas tem a oferecer. 8 graus Rei. Irã. Rei é a cidade mais antiga na província e uma das cidades mais antigas do mundo, com evidência que apoia o fato de que habitantes viviam ali em até 6.000 a.C., antes da Era Comum. Imersa na história, a cidade foi mencionada como sendo um lugar sagrado no Avesta, que são as escrituras antigas do zoroastrismo. 7 graus Gaziantep, Turquia. Localizada no sul da Turquia, próxima da fronteira com a Síria. Os primeiros habitantes de Gaziantep foram instalados em 3.650 a.C., antes da Era Comum, também conhecida como Antep. Esta cidade oferece aos visitantes muitos lugares históricos a explorar, como a Fortaleza de Gaziantep e Cidadela de Ravanda, ambas das quais foram restauradas no século VI pelos bizantinos, e as ruínas de Hunkali. 6º lugar. Em 6º lugar está Plovdiv, Bulgária. Uma das cidades habitadas mais antigas da Europa, Plovdiv é a segunda maior cidade na Bulgária.
Habitada desde 4000 a.C., antes da Era Comum, começando com o assentamento neolítico, Plovdiv foi conquistada por muitas pessoas ao longo de sua história, incluindo gregos e romanos, o que é evidente nas ruínas antigas encontradas em toda a cidade. Alguns dos destaques incluem o Ancient Stadium of Philippopolis, um antigo nome para Plovdiv, o anfiteatro romano, que ainda abriga grandes eventos, e as ruínas de Eumolpias. Quinto lugar. Em quinto lugar está Sidon, Líbano. Sidon, no Líbano, é outra cidade com uma longa e rica história. Na realidade, acredita-se que a área foi habitada por volta de 4000 a.C., ou seja, antes da Era Comum, possivelmente até mais cedo, em torno de 6000 a.C., antes da Era Comum, e é também amplamente observado que as figuras históricas como Jesus, Alexandre, o Grande visitaram. Localizada ao sul de Beirute, esta cidade fenícia é agora uma das maiores cidades no Líbano e é lar para Sayad, um porto movimentado. Quarto lugar. Em quarto lugar está Fayum, Egito. A mais antiga cidade no Egito e uma das mais antigas na África. Fayum foi fundada em torno de 4000 a.C., antes da Era Comum, localizada a aproximadamente 99,7 km a sudoeste de Cairo. Fayum é parcialmente localizada em uma área que foi uma vez a cidade antiga de Crocodilo-Polis, cujos habitantes adoravam um crocodilo sagrado chamado Petsuchus, que tinha seu próprio lago de templo. Atualmente há montes que marcam o lugar de The Crocodile City, além de Fayum ser lar para bazares, mercados, mesquitas e banhos, sendo Fayum destaque na seleção das 10 cidades mais antigas do mundo. Terceiro lugar. Em terceiro lugar está Damasco, Síria. Uma das cidades mais antigas do Oriente Médio, Damasco foi fundada no terceiro milênio antes de Cristo, antes da Era Comum, e através de locais de escavação, arqueólogos foram capazes de provar que a área foi inicialmente habitada aproximadamente entre 8000 e 10.000 a.C., antes da Era Comum, localizada na atual Síria. A cidade é um lugar único, como tantas culturas fizeram dela o que é hoje, incluindo elementos do planejamento urbano da cidade grego e romano. Segundo lugar. Em segundo lugar está Byblos, Líbano. Outra cidade localizada no atual Líbano, Byblos, originalmente conhecida como Gebal, é uma das cidades fenícias mais antigas. Fundada por volta de 5000 a.C., antes da Era Comum, situada ao longo da costa do Mediterrâneo, Byblos é o local de onde o alfabeto fenício se espalhou. Atualmente há muitos lugares que interessarão aos amantes de história, incluindo o Crusader Castle, construído no século XII, e a Necrópole Real Fenícia, que é encontrada próxima ao castelo. Primeiro lugar. Em primeiro lugar está Jericó, territórios palestinos. Uma pequena cidade com uma população de 20.000 pessoas, Jericó, localizada nos territórios da Palestina, acredita-se que seja a mais antiga cidade do mundo. De fato, algumas das primeiras provas arqueológicas da área datam de volta para 11.000 anos antes de Cristo, antes da Era Comum, tendo passado por várias turbulências, incluindo ser destruída e reconstruída mais do que uma vez. Jericó está ainda de pé hoje, oferecendo aos visitantes vários lugares históricos, religiosos para ver, como o Monte da Tentação, onde Jesus foi tentado pelo diabo, e Nabi Musa, a área onde acredita-se que esteja o túmulo de Moisés. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou ou se te ajudou, se inscreve no canal e deixa seu gostei ou não gostei. E deixa também seu comentário, e compartilhe em todos os seus grupos. E desde já eu agradeço a todos que participaram. E até o próximo vídeo.